Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar gerenciando seus vários grupos de WhatsApp utilizando o Cloud Code. Seja criar vários grupos em massa, mudar a foto de perfil, botar mudando a descrição desse grupo, adicionando pessoas, enviando mensagem para o grupo, dando relatórios de membros desse grupo também. Então tudo isso você consegue estar fazendo com esse método que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então fica até o final e você vai sair desse vídeo já montando aí a sua automação. E bora lá, primeiro vou mostrar para vocês aqui a stack do nosso gerenciador de grupos, né? Como que vai funcionar. Então, primeiro de tudo, Cloud Code, né? Ele que vai ser o orquestrador, é com ele que eu vou estar conversando e vou pedir para ele fazer determinadas ações. A partir disso, o Cloud Code ele vai se conectar via API com o Evolution API, que é uma API não oficial do WhatsApp, ou seja, através dele a gente vai conseguir estar conectando o nosso número do WhatsApp como se fosse um WhatsApp web, tá? Então é API não oficial, ou seja, tu não vai pagar por API oficial. E após escanear lá, o Cloud Code vai ter acesso ao nosso WhatsApp de acordo com as coisas que a gente for dando permissão e pedindo para que ele faça. O Evolution API, ele precisa ser hospedado em algum lugar. Ele é gratuito, tá? Tu não paga por nada, porque ele é open source, porém você precisa hospedar em uma VPS para ele ficar lá 24 horas por dia funcionando. E a VPS que a gente utiliza é a da HostGator. Já tem lá a função de pré-instalar, tá? Então na hora que você for contratar, já pode ir na opção de Evolution API e automaticamente assim que você contrata já vai ter instalado. É só acessar e pronto. Não tem que ficar fazendo configuração, mexendo com outras coisas não, tá? A ideia aqui é ser simplificado. E a partir disso, o seu Cloud Code vai ter acesso ao WhatsApp, tá? Então ele vai conseguir acessar grupos, enviar mensagens, coisas do tipo, né? Aí aqui tá o final, que seria realmente acessar os grupos, verificar membros, editar o grupo, enviar mensagem, fazer relatórios, coisas do tipo. E aqui no vídeo vamos estar trabalhando em 4 etapas, tá? Vamos seguir aqui esses 4 pontos aqui, passo a passo, que é para estar funcionando sem problema. E o primeiro passo é instalar e contratar a VPS com Evolution API. Então, bora lá. Você vai acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado. Aí você vai direto para essa página aqui, que já é a seção do Evolution API, dentro da HostGator. Então, olha só, automatize, integre e escale seu WhatsApp com Evolution API. Descendo aqui embaixo, você vai conseguir ver aqui os tipos de servidores, tá? 2, 4, 8. Esses aqui são os padrões, tem de alto desempenho também, caso tu queira um negócio assim mais parrudo. Mas se você observar aqui, ó, aqui ele já fala, ó, Evolution pré-instalada e cabe até 20 números de WhatsApp, então tu consegue estar conectando até 20 números de WhatsApp sem problema, tá? Claro, depende também da forma que tu vai estar utilizando. Se você vai usar muito, já é legal tu pegar um VPS melhor, por exemplo, a NVMe 4, para esse tipo de caso, é o padrão, certo? Enfim, tu vai escolher aqui o plano, por exemplo, tu pega aqui NVMe 2, vou usar só uma instância mesmo. Aqui tu tem o plano de um mês, então paga aqui, ó, R$ 54,98 por mês, vou pagar mensal. Mas tu pegar a partir de um ano já tem uma promoção bem bacana, ó, de R$ 27,89 o mês. Então, vá aqui no ano que aí você pode dividir lá depois, enfim, fica legal. Vindo aqui em continuar para carrinho, aqui primeiro você vai só conferir se tá tudo certo, né? Se realmente tá o plano correto, se tá aqui, ó, Evolution API, tá? Esse servidor você mantém aqui São Paulo, que é o mais próximo, tem no Brasil, né? Se tu estiver fora do Brasil, tu vê aqui se o do México aqui, ele chega a ser mais próximo. Então conferiu, vem aqui para continuar para edificação. Aí aqui tu vai colocar aqui sua conta aqui da HostGator, né? Tu pode estar criando a conta aqui, contando com o Google. Fiz ali o meu login, né? Preencher os dados que ele pediu. E aí eu caio nessa tela aqui de pagamento. Posso estar selecionando cartão de crédito, boleto, PayPal, Pix, tá? Então, você seleciona o seu modelo aqui, tu pode parcelar aqui também, caso prefira. E clica em realizar pagamento. E aí, depois que realizar o pagamento, você vai acessar lá o painel. Você recebe um e-mail dessa forma aqui, tá? Da HostGator, com aparecendo aqui dados de acesso ao seu VPS. Pode clicar aqui, já vai direto pro portal. E tem aqui o token do seu Evolution, tá? Cara, copia isso aqui, ó, e salva em algum local, beleza? Você vai precisar dele, vocês vão entender. Aí você vem aqui, ó, em VPS e dedicados, né? Já entrou aqui no portal. E aqui você vai ver o seu servidor. No meu caso, eu tenho esse daqui, né? Ele tá online. E aqui em acesso rápido, ó, observe que aqui você consegue abrir um console ou clicar aqui no Evolution API direto. Se você vem aqui em gerenciar, você consegue ver mais detalhes da sua VPS aqui, tá? Mas aqui nesse caso, você vai clicar aqui em Evolution API. Daí ele vai abrir essa página aqui.
tá? Vai aparecer esse, como se fosse um erro, mas isso aqui não é erro, tá? Isso aqui é porque você deve, ó, digitar /manager no final. Aí você vai, de fato, acessar aqui, tá? No meu caso aqui, tá conectado essa instância aqui porque eu tava gravando um vídeo pro YouTube, acabou dando um problema aqui com o áudio, tive que regravar. Então, no caso de vocês, vai aparecer assim, ó, dessa forma, seu primeiro acesso. E aqui tu vai colocar aquela chave de API global que tá lá no seu Gmail. Você vai colar aqui, conectar e pronto. Tu vai acessar essa página aqui, certo? E a partir daqui você vai poder estar conectando o seu número do WhatsApp, que é justamente, ó, a próxima etapa, criar uma instância e conectar o número do WhatsApp. Então você vem aqui, clica aqui em instância, aqui tu coloca algum nome, por exemplo, eu vou colocar aqui YouTube Teste, venho aqui em salvar, aparece aqui como desconectado, tá? Nesse caso aqui, vocês vão vir aqui em configurações e gerar QR Code. Vai aparecer o QR Code aqui para que vocês possam estar escaneando pelo seu celular como se fosse um WhatsApp web. Ó, se for iPhone, você vem aqui em configurações, aí vem aqui em dispositivos conectados. Acho que no Android ia ser a mesma coisa. E aí você clica em conecta dispositivo e escaneia aqui. Tá aqui conectando. Vamos esperar aqui pelo celular, tá? Tem que estar conectado no celular aqui. Pronto, ele perguntou aqui um nome, vou colocar aqui só YouTube aqui mesmo no celular. Se eu sair daqui, ó, fechar, pronto, já apareceu ali o meu nome, foto de perfil e o número de telefone. Pronto, então tá conectado já, beleza? Segundo passo tá completo. O próximo passo aqui é ir para o VS Code e configurar o Cloud Code, tá? Porque agora a gente já tá com a VPS, Evolution e o número lá tudo conectado, funcionando show de bola. Agora a gente quer dar acesso desse local, né, do Evolution para o Cloud Code, além de passar para ele algumas documentações para ele entender exatamente como que funciona a API do Evolution. Vou mostrar pra vocês. Pausa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, então preste atenção. Tudo que eu mostro no meu canal sobre Cloud Code, eu ensino bem mastigado no meu treinamento Operação Cloud Code. São vários módulos, já são mais de 60 aulas, do zero até você botar uma automação rodando na nuvem 24 horas por dia. Além de Framework Path, Skills, MCPs, rotinas, até mesmo construção de site. O curso não é só teoria, ele é realmente mão na massa. Você vai começar do zero e já vai sair de lá com automações prontas. O link do curso está fixado aqui no primeiro comentário e também está na descrição. Enfim, bora de volta para o... Pronto, tô aqui no VS Code. Já tô aqui com o chat do Cloud Code aqui do lado também. Se você não sabe colocar o Cloud Code aqui no VS Code e tudo mais, eu tenho um vídeo que eu ensino a parte básica do Cloud Code, tá? Tô deixando aqui no card para você dar uma acessada lá, dar uma olhada e depois tu volta aqui. Enfim, eu tenho aqui uma pasta chamada Docs dentro do meu projeto, gestor de grupos. Em Docs eu tenho aqui dois arquivos, Evolution API e gerenciar grupos com Cloud Code. Esse Evolution API aqui, ele é a documentação todinha aqui em Markdown do Evolution, tá? E aqui é ele explicando de maneira mais geral o que dá para ser feito de gerenciamento de grupos com Cloud Code. Ele já tem uma noção como é que funciona de maneira mais fácil. Todos esses arquivos aqui, ó, a pasta docs e esses outros aqui, eu vou já mostrar para vocês o que é. Eu vou compactar em um arquivo zip e vou disponibilizar para vocês no meu hub de templates gratuito, certo? Esse aqui é o meu hub de templates, beleza? Tu vem aqui embaixo, aí aqui, ó, vai estar o material desse vídeo aqui, tá? Agora não tá porque eu ainda não coloquei, mas quando eu finalizar esse vídeo, eu vou subir, então quando você for acessar já vai ter aqui. Se você não estiver achando, só colocar o URL do vídeo aqui, que aparece, tá bom? Aí você baixa o material. Para acessar esse link, vou deixar aqui na descrição, aqui no comentário fixado também, o link do meu grupo gratuito de Cloud Code. O link para o Hub vai estar lá na descrição desse grupo, beleza? Enfim, aí tu baixou, descompactou, enfim, colocou aqui, ok. Aqui no Cloud.md é o prompt do Cloud, para explicar para ele de maneira simples o que ele faz aqui, o contexto geral. E aqui eu tenho um arquivo .env, que é onde você vai colocar suas credenciais do Evolution, tá? A URL, chave API global e o nome da instância. E o Git Ignore é para caso você for acabar subindo repositório no GitHub, você acabar não passando ali o .env no repositório. Ah, não sei o que é repositório, não sei o que é GitHub. Tranquilo. Se tu for rodar só no computador aqui tranquilamente, pode ir sem se preocupar. Mas mantenha esses arquivos aqui por padrão. Então, bora configurar aqui agora as credenciais do Evolution. A URL, essa daqui, ó, HTTPS e o número IP. Aí eu venho aqui, colo aqui, eu tiro essa barra do final, tá? Dou um Ctrl S para salvar, show. A chave API é aquela que você recebeu no seu e-mail. Pronto, eu coloquei ela aqui, Ctrl S, show de bola. E agora, a instância do Evolution. A instância é essa aqui, ó, YouTube Test, que é a minha, que eu coloquei. A de vocês vai estar diferente. Aí você vem aqui, ó, Ctrl V,
Ctrl S e pronto. Já colocou as credenciais. E agora vamos fazer um teste, só para ver se está funcionando. Vou colocar aqui, ó, bypass, e vou deixar aqui o Sonnet mesmo, o reforço no médio mesmo. Beleza. Vou fazer a seguinte pergunta aqui, ó. Quais instâncias tenho conectado no Evolution? Se ele mostrar aqui uma e falar o nome da instância, é porque já está conectado com sucesso, né? Deu certo a parte de configuração, né? De conexão. Pronto, ele passou aqui, ó. Número, nome do perfil, nome, ou seja, tá funcionando com sucesso. Perfeito, então. Então já contratamos a VPS, colocamos o Evolution, conectamos o WhatsApp, configuramos o VS Code. Agora nos resta fazer, de fato, agora as requisições para o Cloud Code. Vou te mostrar aqui alguns casos de uso, alguns exemplos que vocês podem estar utilizando, beleza? Vamos começar pedindo para que o Cloud me forneça uma lista com todos os grupos no qual eu faço parte e os grupos que eu sou admin. Cloud, eu quero que você me passe uma lista de todos os grupos que eu faço parte e também me liste ali os grupos que eu sou admin. E bora aguardar aqui o resultado. Então, olha só, nem preciso explicar para ele que eu quero que ele use Evolution, que não sei o que. Não, porque eu já coloquei no cloud.md essa parte, esse contexto inicial, tá? Por isso que é legal ter um cloud.md. Então, tudo que tu perguntar relacionado a grupo, ele já vai saber que é para usar Evolution. Ele consulta ali a documentação para ver como é que usa e pronto. E pronto, ele me passou aqui, ó, a lista aqui dos grupos, né? O nome do grupo, quantidade de membros e se eu sou admin ou não. Beleza. Então aqui, ó, 10 grupos como admin. Então, primeira coisa, tá funcionando essa questão de requisição de grupos. Eu vou pedir agora para que ele faça um dashboard em HTML para mim, dos membros do meu grupo gratuito de Cloud Code, de acordo com o estado, para ter noção lá, quais são os estados que mais tem pessoas no meu grupo. Cláudio, eu quero que você faça um relatório, aí você me traga aqui em HTML, estatísticas dos membros do meu grupo Cloud Code Anderson Adelino. Eu quero um gráfico lá informando as pessoas de acordo com o estado delas, beleza? E se tiver alguma outra informação que você acha interessante mostrar também, fique à vontade para fazer. Envie aqui e vamos aguardar para ver como que ele vai fazer esse dashboard. E aqui está o resultado, né? Ele me trouxe aqui esse painel HTML e já abriu o navegador aqui automaticamente. E tá aqui, Cloud Code, Anderson Adelino, data de geração, a instância, o ID do grupo. E aqui, ó, 432 total de membros, a quantidade de brasileiros, quantos que estão em outro país, a quantidade de ADMs e estados presentes. Aqui um gráfico, ó, top 5 estados. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a porcentagem de membros por estado. E aqui a questão de o quantitativo mesmo. Ó. Legal. Então, eu trouxe duas visualizações aqui diferentes. São Paulo predomina. É do meu estado aqui, ó. RN. Tem 9 pessoas. Legal. E aqui distribuição por região, tá? Então, o Sudeste predomina e Nordeste vem em segundo lugar. Pronto. Então, aqui eu tenho informações do meu grupo, tá? Do meu grupo gratuito aqui de Cloud Code, tá? Espero que aumente, né, mais, que você vai entrar aí no grupo, né, você e outras pessoas, vai sempre aumentando aí essa quantidade de pessoas. Então, beleza, isso é uma função muito interessante, porque eu tô falando aqui de um grupo, mas imagina que você tem aí 20 grupos, por exemplo, no lançamento que você faz, ou então tu tem vários grupos de clientes, e você quer puxar esses dados, então já é uma coisa interessante a se fazer, tá? Até mesmo se você quiser buscar, tu tem vários grupos ali presentes, você quer puxar ali os contatos dessa galera, você pode fazer também. Então, já seria aqui um segundo caso para ser feito, né? Eu quero que você agora crie para mim uma planilha para o Excel contendo nome e contato de todos os membros desse mesmo grupo. Ou seja, eu agora consigo pegar ali, transformar em uma planilha e a partir disso fazer alguma campanha, algo do tipo, tá? Repito, se você faz parte de vários grupos aí, você consegue fazer isso em vários grupos. Então, também é bem interessante. E enquanto ele está gerando aqui, eu já vou abrir aqui um outro chat e vou fazendo outra função aqui simultaneamente. Inclusive, vou até usar aqui o Haiku, que eu quero testar se mesmo usando o Haiku, que é o modelo mais fraco, se ele vai conseguir executar algumas ações, né? Como, por exemplo, eu quero que você crie 3 grupos para o lançamento que eu vou fazer. O nome do grupo, você pode colocar lançamento teste YouTube, hashtag e o número do grupo. Pronto. Então, já vou criar aqui 3 grupos já também. Aqui, ó, deu um problema aqui ao criar os grupos, que ele falou que eu preciso pelo menos
de uma outra pessoa para criar o grupo. Isso realmente é uma restrição, né? Até se eu for criar um grupo manualmente aqui, eu tenho que adicionar uma pessoa. Então eu vou colocar aqui, ó, o número, um outro número que eu tenho, para ele adicionar essa pessoa nesses grupos. E pode colocar de admin. Eu já vou dizer para ele já botar como admin essa pessoa também. Ele criou aqui os grupos, criou e já colocou a outra conta lá como admin também. Então olha só, ela tá aqui como admin. Só teve dois detalhes aqui que eu acredito que seja por causa do Haiku, né? Se for um som disso aqui já não vai acontecer. Coisa simples. O grupo 1 e o grupo 2, ele criou duas vezes. Ou seja, ele fez uma e depois fez outra vez. E em lançamento, ao invés de ser cedilha, ele colocou um ponto de interrogação, porque deu algum problema na hora de fazer. Ou seja, essas duas coisas aqui com o Sonnet seria resolvido. Inclusive, eu vou fazer isso aqui. Eu já vou mudar aqui para o Sonnet e vou explicar esse problema. Você acabou duplicando esses grupos que você criou. Tu criou duas vezes, tá? E o título do grupo contém um ponto de interrogação no lugar do cedilha. Corrija isso aí. Aí aqui, ó, coloca aqui o C cedilha. Excelente, ele já corrigiu aqui os nomes e também já removeu os duplicados. Então, perfeito. Já vindo aqui para a parte da planilha, olha só. Ele já gerou aqui também uma planilha Excel, tá? Então, não vou abrir aqui não, mas tá aqui o arquivo. Ele gerou aqui em CSV e gerou em XLSX também. Então, eu posso subir no Google Sheets e já ver e fazer outras coisas a partir disso aqui. Outra coisa que eu posso estar fazendo também é disparar mensagem em massa para esses grupos, marcando todo mundo. Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Para também não fazer isso de uma só vez, com vários grupos, com muitas pessoas. Mas eu vou mostrar que também é possível fazer. Eu quero que você envie uma mensagem para esses três grupos, apenas esses três grupos, mandando um teste e marcando todo mundo. E pronto, ó. Mensagem enviada com sucesso. Ele mandou aqui para o pessoal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Um outro passo que você pode estar explorando aí, você pode ser tema também de um outro vídeo meu, né? Não vou fazer aqui, senão vai ficar muito longo. Que já é a parte passiva, né? Aqui que está falando, ele está chamando via API. Então eu dou um comando aqui no Cloud Code e aí ele usa a API para fazer alguma ação. Mas a gente pode estar criando scripts que ficam lá em 24 horas por dia que recebem webhooks. Ou seja, o cara entrou num grupo, aí tu vai lá e manda uma mensagem no privado da pessoa dando boas-vindas. É um exemplo, tá? Então dá para fazer isso também. Pode ser tema para outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Deixa nos comentários aí. Eu recomendo que você assista também esse vídeo que eu ensino vocês a estarem criando um disparador de mensagens usando o Cloud Code.